palestra aqui, dentro desse ciclo de palestras que nós estamos fazendo desde o início do ano. Hoje quem vai ministrar essa palestra é a professora Luciana Gomes. Conheci a professora aqui dentro da subseção, no bate-papo ali, ela conversando comigo. Ela é professora da ESA no Rio, ela é professora universitária, e aí, conversando, fiz um convite a ela para ela trazer uma palestra aqui que fosse útil à advocacia. Tá? Eu falei para ela, aqui a gente quer palestra, a gente não quer um assunto teórico, tá? A gente quer alguma coisa que tenha efetividade para quem exerce a advocacia no seu dia a dia. Ela, poxa, André, eu tenho um então que vocês vão gostar, que é sobre a emenda 125 de 2022, que alterou os requisitos para a interposição do recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça. A gente sabe, quem milita no dia a dia e quem faz tribunal, depois que a gente perde uma apelação, o recurso cabível é o recurso especial, um recurso muito difícil, é difícil dele ser admitido, ele tem pressupostos de admissibilidade que é quase uma inviabilidade do acesso à justiça, né? E a professora Luciana ela vai abordar esses novos requisitos para a interposição do recurso especial, os seus pressupostos, e ao final a professora vai fazer uma abordagem crítica sobre essa mudança, sobre a questão do acesso à prestação judiciária. Até a gente estava conversando ali, será que isso vai ser efetivo mesmo? Porque não limitaram o agravo. Então, até onde isso vai ser eficaz? Então, assim, eu vou deixar agora a professora Luciana iniciar o curso. Então, eu ia pedir se o doutor Altino e o doutor Celso General pudessem, ao final, conduzir aqui os trabalhos. Como ele é general, ele vai conduzir. Certo. Doutor Celso, doutor Luciano, olá. Quero assistir essa palestra também. Bom dia a todos. Meu nome é Luciane Mara Correia Gomes. Além de advogada, OAB 110.530, sou mestre em Direito Público e Evolução Social. Já trabalhei em algumas universidades lá no Rio de Janeiro e quis o destino que eu viesse passar uma temporada em Angra. E eu tenho feito durante alguns anos pesquisas voltadas para a questão do acesso à justiça, entendendo o acesso à justiça não só como direito de distribuir a ação. A gente sabe que o acesso à justiça ele está lá permeado nas várias faces do processo e muitas vezes a gente vai encontrar essa barreira. Essa barreira de quê? De uma petição que demora 6 meses para ser juntada ao processo, de um recurso, de uma sentença que é feita no modo, para falar uma abordagem técnica, com uma carência do processo hermenêutico. Lá na minha terra a gente fala feita a toque de caixa. É difícil você conseguir uma apelação e hoje, com mais dificuldade, os recursos às cortes superiores. Então, a minha preocupação em conversar com os colegas aqui hoje é sobre os efeitos dessa emenda 125, que ela chegou em julho, e se a gente tem um olhar diferenciado, chegou no recesso das cortes superiores e carece de uma modificação no plano infraconstitucional. Isso a gente vai conversar, tendo em vista que o projeto de lei ele veio
veio alterar a redação do artigo 105 para instituir o filtro da relevância como requisito de admissibilidade dos recursos especiais. Se a gente for voltar um pouquinho no tempo, já existia esse filtro da relevância antes da existência do STJ. Mas o que isso é importante para a nossa vida? O que isso é importante para o nosso dia a dia? Hoje nós vamos ter que, ao interpor recurso, cumprir mais uma etapa para a admissibilidade desse recurso. E como isso será feito? Essa admissibilidade, ela vai estar vinculada a que nós tenhamos que cumprir pressupostos na confecção da nossa peça recursal. Além do famoso pré-questionamento, nós temos mais essa barreira. Da onde surgiu a minha inquietação e que também vai afetar a vida dos colegas? Ao ser apresentado o projeto de lei em 2021, foi argumentado que o grande número de processos que são distribuídos ao STJ fazem com que não se tenha um bom andamento do recurso, demore a prestação jurisdicional e, no final das contas, quem sai prejudicado é o cidadão. Se apresentou um número de que os processos no STJ teria, em média, 16 a 17 mil processos por ano por ministro. A gente vai parar aqui só assim para fazer um recorte. Como é que eu tenho esse quantitativo todo de recursos especiais, ou esse número está englobando outros recursos e estão criando a barreira? Porque se nós formos olhar a emenda constitucional, ela cria uma relevância e uma relevância presumida. Então, para quem é criminalista, já está bem, mas pode respirar aliviado que as ações penais, elas têm essa relevância presumida. As ações de improbidade administrativa, os administrativistas respiram aliviados. As ações que dão causa à inelegibilidade, então os advogados de direito eleitoral já respiram aliviados. Agora, quem faz a advocacia não é uma expressão diminutiva, mas a advocacia do varejo, a advocacia para quem tem um valor de causa até 500 salários mínimos, esse está obrigado a mostrar relevância. Porque acima de 500 salários mínimos é relevância presumida. Vou criar um parênteses aqui para causar um desconforto nessa sexta-feira. Mais uma sexta-feira chuvosa em Angra dos Reis. São Pedro já chegou aqui para passar o fim de semana, o fim de... Quantas ações tem uma pessoa, classe média, que alcance um vulto de 500 salários mínimos?
Para quem é advogado em vara de família, é uma pensão alimentícia executada de toda uma vida. Para quem é advogado na área consumerista, são ações de grande porte. Se a gente for perceber, essa emenda constitucional ela criou um racha. Eu vou ter aqui a limitação ao recurso especial de quem realmente precisa da justiça. Os senhores devem ouvir a mesma argumentação dos seus clientes. Eu já estou perdendo a credibilidade na justiça, porque a justiça demora, porque tudo que eu peço é difícil, porque tudo que eu preciso obter, abre aspas, o juiz não me dá. E nós agora vamos precisar lidar com isso. Como é que eu vou lidar com um procedimento de buscar na minha demanda o princípio da relevância? Em primeiro lugar, a gente precisa saber, é relevante para quem? É relevante para as partes do processo ou aquela causa de direito infraconstitucional, ela afasta o Caio contra o Tício e ela passa a ser de toda a coletividade. Como é que eu vou criar uma preliminar de relevância na minha petição recursal, na minha peça recursal? Porque se ela ferir a súmula do STJ, eu vou argumentar que é uma questão de ordem pública. Mas a grande maioria das vezes, a nossa causa que a gente está buscando, a modificação do acórdão por meio do recurso especial, eu não estou conseguindo ali achar essa relevância. É só uma questão de interpretação. Eles estão vendendo a ideia de que o princípio da relevância é para harmonização jurisprudencial. Não. É para eu criar o quê? Julgamento em bloco. E precisava mudar a Constituição para isso? Eu já tenho lá dentro do Código de Processo Civil o quê? O requisito dos recursos repetitivos. Eu já tenho dentro do regimento interno do STJ o julgamento em bloco. O Código de Processo Civil de 2015, ele trouxe lá um artigo, o 1037, falando pra gente, olha, eu posso, legislador, dizer que o presidente do tribunal ou vice-presidente, a depender da estrutura de cada tribunal, eu posso reunir aqui processos que eles têm um ponto de interseção. A grande sacada do recurso repetitivo é o ponto de interseção. Fez o ponto de interseção, a gente tem a afetação. A aferição. A afetação é o presidente do tribunal manda para o ministro relator e fala assim, olha, vamos aferir se tem uma causa, entre aspas, coletiva. Por que eu estou falando isso? O resultado dessa relevância
eu vou espelhar para todo mundo as razões do julgamento desse recurso. Então, nós identificamos que o processo 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7 e o 8, eles têm um núcleo comum? Sim. Se sim, eu vou fazer a afetação. O que isso significa? O ministro relator vai dizer: ao valor que eu der, a interpretação que eu der àquele direito federal infraconstitucional, ele vai ser Ctrl+C, Ctrl+V. Parece, é um bordão de eu estou institucionalizando, eu estou legalizando Ctrl+C, Ctrl+V no julgamento dos recursos. Mas isso não é novidade para a gente, porque já há julgamento em blocos. Quem milita no dia a dia das câmaras cíveis deste tribunal aqui, sabe que o julgamento é feito em bloco. Precisava de um filtro constitucional para dizer que a causa até 500 salários mínimos tem que mostrar que é relevante. Eu tenho uma justiça 4.0, eu tenho um juízo digital, eu tenho mecanismos de solução de conflitos e eu tenho agora a justiça 1.0, que afeta aos interesses dos meus clientes e dos senhores. Como é que vai ser o procedimento? Como eu vou ter que sentar à frente do computador sabendo que agora eu preciso mostrar a relevância? Eu preciso criar uma preliminar apontando os problemas que transcendem a minha causa. Aí eu trouxe a palavra transcender, porque quem milita na justiça do trabalho tem o princípio da transcendência para fazer um recurso de revista. O princípio da transcendência, eu tenho que mostrar que do ponto de vista econômico, aquela decisão vai causar impacto na sociedade. Do ponto de vista político, eu vou ter impacto na sociedade. Do ponto de vista jurídico, eu vou ter impacto na sociedade. Vamos parar para pensar, do ponto de vista social. Que patamar é esse que eu tenho que mostrar? Esses 4 pontos de vista, esses 4 vetores do princípio da transcendência, do recurso de revista, eles estão lá agora dentro do princípio da relevância. Então, o princípio da transcendência é o primo do princípio da relevância. Que impacto econômico para uma empresa haverá aquela demanda com menos de 500 salários mínimos? Se for Laços de Maria Chiquinha, Eireli, até sim,
Mas se a gente pegar o grupo econômico WBC, com capital social de 5 bilhões, como se diz em Minas, uma condenação inferior a 500 salários mínimos é dinheiro de pinga. É um valor que não vai impactar na vida financeira daquela empresa. Mas se eu for pensar pela ótica da pessoa física, que impacto econômico tem um recurso especial com afetação, com um vetor econômico? A gente vai voltar lá para a ação consumidor. O João da Silva comprou um veículo financiado em 100 prestações. Após 6 meses de uso, era para ter sido feito um recall, que não foi feito. Houve um acidente, perda total. O valor do veículo originário, 70, 80 mil reais. Valor financiado, 80. 200? Financiamento de 60 para 200 não é muita coisa. Se a gente jogar numa planilha do Excel, isso vai até mais. Mas qual é o impacto econômico para o seu João da Silva? Seu João tem 2 problemas: um carro com perda total e um contrato de financiamento a pagar. Pela regra de hoje, o recurso dele vai, a apelação dele é improcedente, a sentença. A perícia não comprovou que o recall, que o acidente causado não afetaria, não seria afetado pelo problema que deu origem ao recall. Foi a apelação, decisão monocrática, não preencheu os requisitos de admissibilidade, é um mero de sabor, coisas da vida cotidiana, e da condena em honorários sucumbenciais para a parte contrária. Você vai fazer o recurso especial, você vai ter que bater na tecla de qual vai ser a minha afetação. Então, hoje a gente vai precisar olhar toda a jurisprudência do tribunal, toda a jurisprudência do STJ, para a gente verificar se uma interpretação que fugiu a curva, trocando em miúdos, quando o juiz foi dar a sentença, que ele foi fazer um processo hermenêutico, ele decidiu com base no que todos os julgados daquele sentido foram, a direção daquele julgado, ou se ele inovou a partir da experiência dele. É isso que nós vamos ter que fazer, é demonstrar nas razões do acórdão. A gente vai ter que começar não só ler o corpo do acórdão, a gente vai ter que começar a ir lá e buscar esse processo de interpretação. Só que se a gente baixar, vamos baixar uns 10 acórdãos,
todos eles não foram por recursos repetitivos? Se eles foram por recurso repetitivo, as razões do recurso não são idênticas? Então eu tenho um recurso, e aí é o terceiro pilar do efeito do recurso repetitivo, é a irradiação. É quando eu faço, entre aspas, o Ctrl-C, Ctrl-V para todos os processos idênticos. Como é que eu vou projetar isso? Como é que eu vou fazer isso no meu dia a dia? Eu tenho que pegar, não as razões de fato, mas nas razões de direito. Porque senão eu esbarro aonde? Na súmula 7. Eu estou querendo fazer análise de prova no recurso especial. E aí, indefinido. Hoje a gente vai ter a súmula 5, a súmula 7 e o princípio da relevância. Hoje já é praticamente impossível de fazer o concurso. Já é. Aí é que tá. Vamos lá. Recurso, eu interponho, terceira vice-presidência. Ela entende inadmitido meu recurso especial com base no juízo de admissibilidade. Ela vai pegar a Santíssima Trindade. Preparo. A falta de interesse de agir e a adequação. Ele vai dizer que o meu recurso é inadmissível porque eu não demonstrei o pré-questionamento, eu não demonstrei violação à súmula, eu não demonstrei violação, a infração à interpretação da lei infraconstitucional, eu não trouxe o acórdão. Mas o que a gente acaba fazendo bela e simplesmente num prazo de 15 dias? Agravo. E sobe não pela força do amor ao direito, sobe pela força do ranço. Vai com todo o fígado, sobe. Resolveu o problema? Porque se não é pelo amor, é pela dor. É a dor de ver um agravo. É a dor de você ter o teu tempo útil como profissional. Ao invés de você estar fazendo novas pesquisas, analisando novos casos, cuidando daquela ação espinhosa, todo mundo aqui tem. É a purgação dos nossos pecados na profissão. Todo mundo tem um processo espinhoso. Senão uma pluralidade. E ao invés de termos esse tempo dedicado a analisar como eu vou chegar lá, eu tenho que estar fazendo um agravo em recurso especial no prazo de 15 dias para que o terceira vice-presidência, estou falando em 7 de Rio de Janeiro, terceira vice-presidência faça o juízo de retratação ou suba. Se quando a relatora da Comissão de Justiça e Cidadania versou o seu parecer que a emenda constitucional 125 era destinada a criar um filtro
da relevância, porque o STJ, no ano de 2020, tinha quase 300 mil, um pouco mais de 300 mil processos distribuídos. Vai ter mais um, mais dois, mais três. A gente vivencia dentro da peça recursal a necessidade de encaixar uma preliminar de relevância nos mesmos moldes da repercussão geral. Porque nós estamos também, ao olhar a repercussão geral do recurso extraordinário, a mesma vivência. Eu preciso mostrar que é relevante do ponto de vista econômico, político, jurídico e social. Só que no recurso de revista também tem esses 4 vetores? Tem. Mas eu tenho limitação à causa, ao valor da causa? Não. No STF, eu tenho limitação ao valor da causa? Não. Eu tenho relevância presumida? Eu tenho repercussão geral presumida? Não. Eu tenho princípio da transcendência, filtro da transcendência presumido? Não. Mas eu tenho eu não posso deixar, eu tenho que deixar aqui, ó, o probleminha da questão econômica de lado. É claro que os colegas já verificaram que o artigo 3º, o parágrafo 3º diz que eu posso atualizar monetariamente, mas eu não faço 20, 30 mil reais serem convertidos em 600 mil. O que eu preciso focar na questão jurídica? Se eles falam que eu preciso ter uma unidade na interpretação do direito, por que eu haveria de ter tantas quantas decisões contrárias? Se nós formos perceber, há recursos sobre a mesma matéria que são julgados da forma A no dia 2 e no dia 5 de forma completamente diferente. Pela mesma Câmara, pelo mesmo relator. Então, é aqui nesse vetor jurídico que eu vou fixar a minha relevância. É mostrando que no meu acórdão, eu vou pautar no meu acórdão, eu estou olhando ali para o meu acórdão. Meu acórdão adotou a tese C, eu tenho um acórdão com a tese B e eu tenho um acórdão com a tese A. Aqui a gente não está diante do tanto faz. Qualquer uma serve. Se eu estou buscando a unidade da jurisprudência, unidade da jurisprudência significa que tem que ter uma linha reta. Carro é carro, barco é barco, moto é moto, bicicleta é bicicleta. Se eu for recortar a interpretação
determinado questionamento de posse ou propriedade, a gente está diante de coisas distintas. Mas a gente sabe que no frigir dos ovos nós vamos ter acórdãos que vão tratar em situações de posse os mesmos paradigmas da propriedade. E aí eu não tenho uma unidade na decisão. Isso me presta a quê, né? No momento de reflexão aqui. Eu tenho que avocar dentro de todos os requisitos de admissibilidade que aquele julgado ele está ferindo a jurisprudência dominante de maneira a dar duplo entendimento para as mesmas situações já decididas. É afastar o mero dissabor para trazer a perda de uma chance, para trazer o dano processual. Porque quando você vai buscar uma reparação, uma reparação extrapatrimonial para uma determinada situação do dia a dia, mas que não seria normal, prestação de serviço, a prestação de serviço básica. Eu não estou enfrentando algo que ele possa dizer, olha, infelizmente, no dia a dia, a gente tem essa problemática. Vou dar um exemplo, eu tenho uma determinada rede de internet e eu fiquei 4 dias sem internet. Eu não vou ingressar numa ação judicial porque eu já sei que essa prestadora de serviço vai vir com o argumento de que a falha técnica está dentro da previsibilidade. É o tolerável pelo homem moderno. Eu sou advogada, eu trabalho em home office, eu dou aulas, eu tenho cursos e eu faço com que compro alguns tambores de percussão e empurro o material via ondas sonoras? Não. Mas a gente já tem entendimento que o dano processual já é oriundo quando o cidadão não consegue resolver com a própria prestadora de concessionária de serviço público. E aí vem o juiz e diz na sua sentença que a parte precisa trazer perícia para comprovar que ela não recebeu aquele quantitativo mínimo do pacote. Você contrata 200 megas, recebe 20 a 40 e só tem 5. Como isso reflete dentro de um recurso especial? Os pontos de interseção. Mas eu, no final das
contas, eu vou continuar com o mesmíssimo problema do indeferimento do meu recurso por ter deixado de comprovar a relevância. Qual é a relevância para a matéria? Entendimentos truncados. A justiça pode dar entendimentos truncados? Ela tem que dar um tratamento igual ou ela tem que dar um tratamento igual para os iguais e desigual para os desiguais? E não me surpreendam muito se sacarem o Rui Barbosa, ele vai se revirar no túmulo, onde ele quer que ele esteja, quando forem avocar isso. Eu tenho uma relevância presumida por uma ação de 500 salários mínimos e eu tenho a mesmíssima ação do seu Francisco do patrocínio com a mesma causa de pedir, com o mesmo teor, só que o seu José do patrocínio não conseguiu mostrar relevância. Então, esse daqui consegue fazer com que o recurso especial dele seja admitido. Esse daqui não consegue. Esse aqui modifica porque tem relevância presumida. Esse daqui tem, ao final das contas, a mesma causa com decisões diferentes. Foi feita a justiça e não é feita, e a gente há de ter que explicar isso para o cliente. Se eu coloco dentro da minha relevância presumida argumentos idênticos, seria louvável que quando tivesse um recurso com relevância presumida, os demais ficassem suspensos. A gente sabe que isso não tem como ocorrer. Porque o nosso recurso inadmitido, ele pode subir pela via do agravo em recurso especial. O que eu preciso ter na minha frente na hora de montar essa minha peça recursal? Sacar os argumentos utilizados para admissão. E aí eu venho com a questão política. Pode o tribunal ter julgamentos sobre a mesma matéria em decisões conflitantes? Antes mesmo do princípio da relevância, eu já tinha o quê? A contrariedade à jurisprudência. E é isso que eu vou utilizar na minha preliminar de relevância. Eu vou gastar mais tempo fazendo a preliminar de relevância do que fazendo o processo propriamente dito. E a gente vai ter um problema pontual. O julgamento ele vai ser feito em 2 blocos. Eu primeiro vou ter a análise da relevância. Fiz a análise da relevância, eu já não tive afetação. Vamos lá. Eu tenho aqui esses três pilares. Eu tenho que ter afetação. O meu recurso especial, ele está estruturado de maneira a arregimentar
outras causas de igual teor, resumiu, em poucas linhas, eu tenho um ponto de interseção entre as causas? Se sim, suprimo. Essa é a primeira coisa que eu tenho que demonstrar. Aferição. Aí já foge ao meu controle, porque essa aferição é feita ou pelo presidente, ou pelo vice-presidente, ou pelo ministro relator. Que a gente não pode esquecer que são 2 juízes de admissibilidade. São duas vezes o mesmo filtro. Eu tenho esse filtro no tribunal de origem e eu vou ter esse filtro quando chegar ao STJ. Quando eu passei por um filtro, não significa que ele pode passar por esse outro. E quando é que eu vou irradiar? Quando eu fizer o Ctrl-C, Ctrl-V. Tenho 30 recursos. Eles foram afetados, teve a aferição e o resultado deles vai ser as razões e fundamentos do recurso vão ser utilizados, as razões e os recursos vão ser desse julgamento da relevância, vão ser copiados para os demais. Como eu vou ultrapassar essa segunda barreira? Eu preciso mostrar que o julgamento foi desigual. Eu preciso mostrar que houve interpretação diversa ou contrária do meu caso ao texto legal. E aí me surgiu pensar que a letra do dispositivo fala em filtro da relevância para a lei federal e estadual e a municipal. Então vai ter filtro de relevância? Só que o inciso 5º, nas outras hipóteses previstas em lei. E a gente já sabe o que vai acontecer. Mudança no regimento interno do STF, provável adequação do CPC por lei federal, estadual, municipal, tudo para criar o quê? Esse bloco. Porque quando eu tenho essa afetação social, eu vou jogar tudo nesse bloco. E aí, voltando à questão do julgamento, eu tenho 2 hipóteses de julgamento. Eu tenho que ter 2/3. Eu tenho que ter 2/3 eu tenho que ter 2/3 para considerar relevância. Então eu fui lá, eu já fiz o agravo, já foi peneirada a relevância, ou subiu na força do ódio. Quando eu faço a relevância, eu tenho 2/3. Como é que eu vou obter esses 2/3? Plenário virtual. O plenário virtual é mais uma inovação para sintetizar o julgamento, entregar a rápida prestação jurisdicional, cumprindo a fundamentalidade da rápida prestação jurisdicional.
eu vou pegar o plenário virtual e se eu obtiver 8 votos no plenário virtual, eu já tenho a maioria. Então eu não vou submeter ao plenário presencial. 8-0, placar de 8 mais lamentável da minha vida foi 7-1. Você vai conseguir demonstrar relevância no plenário virtual? Se sim, você vai passar o julgamento do mérito. E se inadmitido no plenário virtual, você não tem como ir para o presencial. Então você tem 2 fases do plenário. Você tem que primeiro passar no plenário virtual. Se você conseguir maioria no virtual, e essa maioria não seja capaz, com diferença de 4, você vai conseguir ter o seu princípio da relevância admitido. É relevante para a sociedade? Sim, vamos passar agora o julgamento do mérito. Eu não sei se funcionará a modo do princípio da mensalidade do julgamento repetitivo. Ainda ninguém se posicionou dentro da doutrina. O que isso significa? Eu vou ter um prazo de 1 ano para julgamento desse bloco? A Constituição ainda não falou. O regimento interno do STF ainda não falou. Desculpa, STJ ainda não falou. Porque eu tenho no Código de Processo Civil a seguinte questão. Eu tenho, na incidência de recursos repetitivos, o prazo de 1 ano para fazer o julgamento. Passado 1 ano, eles vão poder ser julgados da forma que preconiza o Código de Processo Civil e o regimento interno do tribunal. Essa relevância, ela vai levar 1 ano? Eu me preocupo com isso porque eu fui olhar o tempo que um processo, médico, um processo leva no STJ. 8 meses. É o tempo médio. Dezembro e janeiro, dolce-far-niente. Agosto, não, gente, não é o mês de agosto, é o mês mais lindo do ano. É o nosso mês. Então, falta 1 mês. Se tiver um pedido de vista, acabou. A média do pedido de vista está em 2 ou 3 meses. Será a minha relevância e esse meu trabalho desenvolvido em vão? Ninguém ainda se decidiu e jogaram isso pra gente. E tá valendo. A partir de agora, quando eu fizer um recurso especial, eu já tenho que avocar o princípio da relevância. E aí eu lembro do Chicó. Não sei, só sei que foi assim. Como é que nós vamos disciplinar? Como é que nós vamos traçar o procedimento? É regra, é norma de ordem pública. Tá, a gente aprende isso nos primeiros bancos da faculdade, até a página 2 do Google. Porque como é que nós vamos dar efetividade a
algo que não está regulamentado. Ó, vai fazendo. Depois eu olho para ver como é que tá. Era a pior frase que eu escutava enquanto estagiária. Eu estou fazendo certo? Eu estou fazendo errado? Não sei. Eu estou em vigor 15 de julho. E aí? Alguém tem a vaga reflexão de que o nosso tribunal, que joga tudo no julgamento em bloco, ele vai se preocupar com o procedimento a ser adotado? Lembrando que a gente entrou na volta do recesso das cortes superiores, a gente está no período eleitoral. Ainda estamos. Ainda tem os juízes cedidos à justiça eleitoral, que também incluem desembargadores, que também incluem ministros. E o regimento interno tem que ser por maioria mais um. Então, todas as alterações promovidas na emenda constitucional já estão valendo para nós. Eu não lembro de ter feito a disciplina eletiva de ciências ocultas do judiciário. E provavelmente os senhores e as senhoras também não. Eles colocaram, para ser muito franco, eles colocaram esse filtro da relevância para limitar ações de pequenos valores que chegassem ao STJ. Porque se há a menção de que outras hipóteses previstas em lei pressupõe alteração legislativa. Alteração legislativa encerrando o mandato, dia 1 de janeiro, haverá renovação do período. Tem algum projeto de lei tramitando? Não. Prescinde a alteração do CPC. Faz como nesse intervalo? Esse é um problema trazido para a advocacia, que no varejo a gente vai ter que resolver isso. Meio que tateando a exemplo do recurso, a exemplo do filtro da repercussão geral do recurso extraordinário. A gente vai tatear no escuro e aí não tem como. Oi. Só para dar licença contigo, porque eu sou da comissão de ética aí também, e tem uma audiência que marcar agora para a gente ali, as partes já estão. Eu vou botar aqui do lado, me perdoe. Não, sem problemas. Bom dia. Bom dia. Cheguei um pouco atrasado, tive um compromisso aqui mais. O que me preocupa na questão é. E o conteúdo da demanda? Não há discussão sobre a relevância relacionada com o conteúdo. Porque uma ação de pequeno valor pode ter uma grande relevância social. E uma ação de grande valor econômico, acima de salários mínimos, com relevância social zero. Como é que fica essa questão? A gente vai ter que mostrar a relevância social.
Então, há uma relevância presumida e falar assim, tipo cancela do passe livre. Na ponte Rio-Niterói tem lá o guichê que passa todo mundo direto. Então vamos lá. Eu estou usando a experiência do Rio, que eu não vi, aqui não tem pedágio. Mas se a gente está indo, passa direto. Relevância presumida é o passe direto. A gente vai ter que parar na praça do pedágio e vai ter que usar todo o nosso conhecimento para apontar que aquela causa sai do individual e passe para o coletivo. Eu estou lembrando agora uma frase do ministro Vitor Nunes Leal. O ministro Vitor Nunes Leal, ele fala para quem é a relevância. São para as partes ou para a sociedade? Eu acho que é isso que a gente tem que pegar. Na hora que a gente estiver escrevendo, isso aqui é relevante só para as partes? Só importa para mim, para o senhor, para a colega, os colegas? Não, ultrapassa. Eu abordei que aonde a gente vai conseguir algum amparo para a nossa petição. Porque hoje nós estamos soltos, botaram essa emenda constitucional no nosso colo para a gente resolver esse problema que não está regulamentado, que não está delineado, mas a gente precisa resolver. Eu tenho um recurso especial para fazer. Eu estou esperando a publicação do acordo. Teve voto divergente, eu estou parando para refletir. Como vai ser a interseção desse direito? O que eu consigo mostrar que violou? Violou o Código de Defesa do Consumidor quando deu interpretação diversa à expressão perdas e danos. Porque a partir do momento que a parte precisa ingressar no Poder Judiciário para ter o seu bem da vida conquistado, reconquistado, reequilibrado, ela teve que manejar uma ação judicial. Logo, eu tenho um dano processual. E a expressão dano processual não foi dada a idêntica interpretação das perdas e danos. Olha a ginástica. O bom é que vai ficar todo mundo alongado, né? Vai todo mundo ter que fazer ginástica laboral para poder pontuar a interpretação diversa. Não haveria uma inconstitucionalidade? Eu vejo a inconstitucionalidade no momento que ele coloca a redação de uma relevância presumida a causas acima de 500 salários mínimos. Você está negando a relevância constitucional, a gente não tem nada inferiores. Além do que eu penso o seguinte, a relevância é um conceito abstrato. O que é relevante em um determinado momento histórico deixa de ser no outro. A apreciação e análise de determinados temas eleva ou não ele a condição de relevância a partir das interpretações que são propostas. Então nós temos diante de uma situação absolutamente caótica. Porque aí entra nos 4 vetores.
o vetor econômico, o vetor jurídico, o vetor político e o vetor social. E aqui me parece que o vetor político prevaleceu, porque você tem a causa de inelegibilidade. Sim. Já é uma preparação que favorece aqueles que estão sendo questionados. Já, ó, vocês estão garantidos. Você tem a sua improbidade administrativa. Sim. Que tem o cliente certo também, pré-determinado. Então, ou seja, prevaleceu sim. Os agentes públicos envolvidos no processo, a eles está sendo garantidos um procedimento mais amplo e os livres, aqueles que têm processo acima de 500 ou envolvidos em causa como roubador. Então, é o princípio da revolução. No começo, eu comecei a minha abordagem foi a seguinte, eu fui fazendo por eliminação. Eu falei que os penalistas poderiam respirar aliviados, os advogados de direito eleitoral poderiam respirar aliviados, os administrativistas poderiam respirar aliviados, quem trabalha para grandes empresas respira aliviado, e o problema todo, no frigir dos ovos, a causa de limitação é para nós, advogados, da grande maioria. Eu pedia, a advocacia do varejo. É para quem lida com consumidor, família, até um pouquinho de órfãos e sucessões, aqueles inventários, mas é um inventário normal, né? A gente não está falando aqui de quem vai fazer a advocacia de família, de direito de família, que vai fazer o divórcio da Gisele Bündchen, né, com o Tom Hardy. Deus me livre, mas quem me dera, tudo que eu falar doravante parecerá inveja, e será. Não é aquele que está fazendo o inventário de uma pessoa. Oi? Do Gugu, obrigada pela lembrança, do Gugu, inventário do Gugu, não sou eu não, nossa, nem falo, ficar quieta, abafada. Não é quem está advogando uma questão contratual lá pro Ronaldo e as suas aquisições lá junto ao Cruzeiro. Até se tiver algum cruzeirense presente, parabéns. Respirou aliviado mais uma vez. O que acontece é que a gente não vai ter no nosso dia a dia. Quais as causas? É aquela coisa que eu chamo de reflexão. A reflexão do seu olhar para dentro do seu escritório, dentro da sua atuação. Quantas causas eu tenho com valor superior a 500 salários mínimos? 1, 2, 3, 4. Se passar de 10, está com um bom conforto. Mas, via de regra, nós não temos. O que hoje nós precisamos planejar dentro do nosso escritório são as estratégias para romper esses 4 vetores. O vetor econômico, o vetor político, o vetor jurídico e o social. Eu chamo a atenção para 3 básicos. Um é para contra-razões, que é o vetor econômico. A empresa está recorrendo e chamar a atenção de que não existe uma relevância se a empresa contra a qual está no outro polo, a vencida, que geralmente ela só vai recorrer se ela for vencida, ela tem capacidade de suportar aquele dano. Então, economicamente, não é viável, não preencheu o vetor econômico. É óbvio, a gente não vai precisar preencher os 4. Mas se eu falo, olha, essa empresa aqui está chorando de barriga cheia. Que impacto tem
impacto social. A causa do meu cliente é de pequeno valor para os parâmetros postos pela alteração, pela emenda constitucional, mas para a representatividade da vida dele, e aí eu usei o caso de um cidadão que comprou um carro no valor de 60, 70 mil reais, ele comprou financiado, teve um problema, fizeram um recall em todo o país, mas o lote dele não foi feito o recall, ou foi feito o recall no exterior, mas não foi feito aqui. Ele tem um acidente, perda total. Ele tem 2 prejuízos. O primeiro de perder o carro, o segundo de ficar com um contrato de financiamento. Esse contrato de financiamento é de 60 e 70, se parcelados em 72 ou 100 vezes, ele vai a 200 mil. Uma tabela de Excel, eu estou sendo bem generosa, que hoje é sexta-feira. Como é que ele vai fazer com esse recurso especial chegar? Ele vai ter que mostrar, eu vou ter que apresentar enquanto pretendendo cumprir o requisito de admissibilidade, porque é um requisito objetivo, é um presumo. Ele não está ali naquela minha vontade de recorrer, é uma imposição legal. Então, se eu estou ali com aquele requisito objetivo, específico e objetivo, eu vou ter que apontar que para ele, aquela ação envolvendo o veículo trouxe uma perda patrimonial, mas que altera a vida dele, traz impactos para a vida dele e para todo mundo que tem aquele veículo automotor daquela determinada marca, daquele determinado modelo, daquele determinado lote. Fugir à especificidade do Caio contra o Tício, sim, eu ganho uma coletividade, ainda que eu possa ter indivíduos, uma ação com indivíduos identificados e numeráveis. E é como se eu pegasse todas aquelas ações de natureza consumeristas e jogasse num grandioso litisconsórcio para recurso. Mas nem todas as demandas elas têm a mesma afetação. Como é que eu vou apontar isso dentro da minha preliminar de relevância? Você pode ter uma relevância em abstrato. Porque se você imagina, por exemplo, você tem aquele determinado fornecedor, ele possui 1 milhão de clientes e uma determinada causa que venha a prejudicar um cliente vai ser um precedente para que outros centenas sejam impedidos de pleitear, você pode ter uma relevância em abstrato, porque aquele precedente pode gerar prejuízo a todos os outros. Mas a relevância ela não está em abstrato. A relevância ela tem que ser objetiva. Eu tenho que apontar a relevância. Não, mas o que eu estou querendo dizer é exatamente isso. Você pode ter uma relevância em abstrato e ela serve afastada por conta da regra criada pela experiência. Porque embora você esteja lidando com um consumidor, mas é um determinado defeito que já foi identificado em outros casos e que isso vai repercutir sobre a coletividade de consumidores que adquiriram aquele mesmo produto. Sim.
Eu até usei o caso da minha operadora de internet. Eu fiquei 4 dias sem internet aqui. Como eu consegui trabalhar? A algum custo, roteando a internet do meu celular para o meu notebook. Eu também. Semana passada. Semana, linda, maravilhosa. Queria alguma coisa. A internet foi o quê? Eu vim tudo na força do tambor, né? Fui batendo no tambor, fiz sinal de fumaça, ligava para as pessoas. Olha, eu estou sem internet, 4 dias sem internet. Como é que a gente trabalha? Então, qual é o impacto que teve? Teve um impacto na minha vida, agora já descobri outro solidário à minha dor de ausência de internet. Se tiver mais alguém presente, fale agora ou cale-se para sempre. A gente teve um problema. Afetou só a nossa vida? Não só, mas também o comércio, porque não conseguia vender na maquininha, não conseguia fazer transações. Quem não consegue fazer transações não tem venda, que não tem pagamento de tributo, que não tem pagamento de salário de funcionário, ou tem ele prejudicado. É relevante a minha causa? É. Exatamente. Qual é o meu impacto? O meu impacto vai ser justamente na interpretação que for dada à questão do dano. Se o meu dano vai ser um dano naturalmente, foi um dano da falha da prestação de serviço, ou foi um dano processual, ou foram os dois juntos? Porque eu posso ter isso. Do ponto de vista do caráter preventivo, ele equipa a repercussão. No caráter punitivo, você tem o agressor individualmente considerado. No caráter preventivo, você tem o objetivo de impedir que aquilo se retorne a acontecer, não apenas com aquele afetado, mas com todos aqueles consumidores. Então, você tem disciplinar. o caráter disciplinar, Sim, preventivo sim, disciplinar. Sim, mas O esse caráter cara. disciplinar ele é considerado como relevância dentro dessa questão da admissibilidade? É disso que eu estou falando. Eu consigo entender, nesse caso, do caráter disciplinar, né, a pretensão pedagógica punitiva, né? Carreira Alvim falava muito isso. Sim, que isso seguramente abrange uma parcela da sociedade que é considerada relevante dentro do Sim, aí tem relevância. É uma boa opção para a gente trabalhar ali. Exatamente, principalmente se você fez uma reclamação junto à Agência Nacional Qualquer Fiscalização, que possa. ao Reclame Aqui. O Reclame Aqui não está funcionando muito, agora é o consumidor.gov ou o PROCON, que agora o PROCON está ancorado no consumidor.gov. E a ausência de posicionamento do Estado. Porque o próprio Estado se deixa, na verdade, ele permite com a conduta omissiva dele que esse número de ações cresça. E o próprio judiciário, quando ele dá uma sentença condenatória de baixo valor, Ele incentiva. Eu tenho a tese exatamente essa. Eu, quando comecei a advogar no século passado, eu só tenho carinha de nova, né? Já fiz o jubileu de ouro. No século passado, quando você tinha uma condenação por uma falha na prestação de serviço, ela era proporcional. Quem aqui não abria uma sentença, uma condenação lá em 2000, nos próprios juizados de 7, 10, 12, 15 mil? Só uma história. Eu trabalhava num banco
quando foi criado o Código de Transações de Ouro. O banco montou uma força-tarefa para corrigir todos os problemas que existiam. O banco começou a sofrer condenações elevadas e se mobilizou para impedir. Eu disse isso para o São Severino uma vez. Para impedir que se voltasse a ocorrer aqueles problemas, e teve muito cuidado. À medida em que foi mudando o posicionamento do tribunal, à medida em que as sentenças foram sendo menores, todo aquele aparato de proteção foi sendo desmontado, de maneira que, se o dano causado der lucro, a reparação é investimento. O dano dá lucro, a reparação é investimento. Você tem 70%, apenas 30% dos lesados recorrem ao poder judiciário. A totalidade ajuda a financiar, porque no preço do serviço há uma parcela destinada à cobertura de contenciosos judiciais. Significa dizer que os 70% pagam com larga vantagem as indenizações dos 30% que recorrem. De maneira que as sentenças hoje são muito mais incentivadoras e parece existir uma parceria entre o judiciário e as empresas que lesam o consumidor do que efetivamente uma ação visando a corrigir as falhas. As falhas hoje dão lucro. Enquanto continuar dando lucro, elas não serão corrigidas, porque é muito mais barato, é muito melhor eu continuar indenizando 10, ganhando de 30, do que eu impedir o dano de 10. Só que aí está o nosso problema. O famoso mero aborrecimento, né? Mero aborrecimento. Se você é internet, você não sujou, tem como te dar R$1.000 aí, tá? Aí isso é um subterfúgio para justificar o valor irrisório. Aí dá um nomezinho. Mero aborrecimento, foi eventualidade, tal. Não houve prova. Aí, o ganho patrimonial numa ação é superior ao que a parte ganha. Eu já li isso em sentença, que na medida da fixação do valor da indenização, ela estava guardando pertinência temática com a capacidade da parte lesada contratar, fazer compras. Olha, eu não posso acordar no dia ter um surto e sair comprando tudo no cartão de crédito, estourar o limite. Mas o que a gente vai trazer aqui para relevância, né? Porque esse é o nosso problema. Nós estamos hoje fadados a fazer com que o nosso recurso especial tenha a nossa preliminar acolhida. E como eu vou fazer a construção desses argumentos? Mostrando que a parte contrária não sofreria impactos, mostrando que a violação da norma federal infraconstitucional, por hora, enquanto não houver regulamentação do Estado e dos municípios, a legislação a legislação estadual e a municipal está a salvo. Então vai ser um dever de casa a gente procurar uma legislação estadual para mostrar que está desconforme. Não que essa lei estadual ela guarde, repita o inteiro teor da legislação federal, que aí é uma legislação com interpretação reflexiva, mas mostrar que o impacto daquela ação sai do bojo autor e réu. É buscar saber uma média, é trazer, fazer um serviço investigativo.
produção, aquela linha, aquele lote, teve quantos adquirentes? Quantas reclamações foram feitas no Reclame Aqui? O que aquela empresa fez para diminuir a lesão? Não é interferir, é uma tese que eu tenho visto, o Poder Judiciário não pode interferir na livre atividade empresarial. Um determinado grupo econômico agora usa essa argumentação para que o Poder Judiciário não condene entregar o bem que ele vendeu e não entregou e que ele não seja responsabilizado por aquilo. O Poder Judiciário não pode intervir porque a Constituição garante o meu livre exercício profissional. É a minha liberdade econômica de fazer negócios no Brasil. Estar constituído, pagando meus impostos, não é isso. É apontar que aquela empresa, ao adotar aquela conduta, ela já violou tantos quantos. Eu acredito que haja aí uma repercussão também, uma repercussão social, na medida em que a ausência do Estado no equacionamento desse problema pode conduzir a uma reação pessoal daqueles lesados, isso se refletir na segurança. Quando o cidadão é abandonado pelo Estado, existe reflexo de diversas situações em que ele vai agir pelos próprios meios, já que o Estado ele tem uma consciência de que ele agiu correto. Ele usou os 13º de um ano de trabalho, ele usou o salário dele, usou a vida dele durante muito tempo, fez o negócio e o juiz acolheu a tese da livre iniciativa. Se a gente está ligando a livre iniciativa, cada um vai agir dentro dos seus limites de possibilidade. O empresário, a livre iniciativa, vai impedir, vai deixar de ressarcir o prejudicado, e o cidadão que foi prejudicado vai dar um tiro na cara do cara que vendeu o produto. Há muitas situações de violência relacionada à corrupção do Estado na prestação profissional. Não são poucas. Agora, o colega me fez lembrar uma situação. Uma determinada companhia aérea, há cerca de 4, 5 anos, ela tinha vários bilhetes emitidos no Brasil e ela deixou de operar. Então, as pessoas saíram para as festas de fim de ano, férias escolares. Quando elas tentavam retornar ao seu estado, sua unidade federativa de origem, elas chegavam no aeroporto e companhia aérea, ninguém sabe, ninguém viu, o avião sumiu. Pessoas ficaram no aeroporto, alguns vão se recordar, era uma companhia aérea vermelhinha, termina com Air. Ela deixou as pessoas e cada um teve que comprar uma passagem aérea de maneira a voltar. Para quem viaja uma perna, é quase que o preço de uma ida e volta. A diferença é muito pouca. Qual seria a repercussão geral? Qual seria a relevância nesse caso? A lesão ao consumidor, a um sem número de consumidores, a omissão da agência reguladora em adotar providências para sanear o problema. Quantas pessoas estão fora? Quantas pessoas estão naquele outro circuito? Para quantas passagens foram emitidas? Essa lesão
o nosso, afeta, é uma questão de relevância social, uma questão de relevância econômica, e nós precisamos ser reativos a essa situação, porque simplesmente o Poder Judiciário alegou, a relatoria da Comissão de Justiça na Câmara, na Assembleia, entendeu que se o STJ tinha mais de 300 mil processos recebidos no ano de 2020, a gente vai trabalhar com números. Olha, o acervo desse ano de 2021 é de 77,5 milhões de processos em todo o país, sem baixa definitiva. Mas isso não quer dizer que isso está preso em sede recursal. A gente sabe que isso está na onde? Está na fase de execução. Alega-se que há um excesso de litigiosidade. No ano de 2021, para cada 1.000 habitantes, eram 113 processos. Ah, mas são só 33 ministros no STJ. São outros 54 juízes convocados. Então, não é uma sobrecarga. O STJ, ele tem 3.000 servidores. É funcional. A gente sabe que 30% desses 3.000 servidores é da área administrativa. Fala-se que o brasileiro tem mania de processo, né? Litigiosidade. A média é um juiz para cada 11.764 habitantes. Agora, se a gente for avaliar, os relatórios do STJ indicam que os maiores recorrentes estão na Fazenda Pública, Ministério Público do Estado de São Paulo, INSS, Fazenda Nacional. Então, é a advocacia de pequena monta que influencia na quantidade de recursos. Doutora? A procrastinação dos prazos processuais é o que parece, assim, que as pessoas não conseguem, até financeiramente, do que a gente está falando, tem nem condições, às vezes, de chegar a um recurso especial, porque, além da questão financeira, tem a questão da pertinência. Então, assim, é quase que impossível. É realmente uma forma do próprio Estado procrastinar os prazos de execução da sentença, porque vai, né? Aí, às vezes, você vai morrer, eu não recebo, por exemplo, do INSS. Essa pessoa está questionando um processo, sei lá, de 20 anos atrás. E aí, a pessoa às vezes morre, aí o filho receber, ele é mais complicado ainda. É uma forma de procrastinar a sentença. Pode ser até que eu seja ignorante ou ingênuo com a pergunta que eu vou fazer agora, mas eu vejo que deve ter lobby para subir do recurso especial, porque anterior a essa emenda, eu vi que os grandes escritórios, ou um famoso que faz parte do processo, usando o mesmo argumento que o cidadão comum, o recurso sobe, sem agravo, o outro não sobe. E outra pergunta que eu quero fazer, a senhora é crítica a essa emenda 125? Sou. E aí eu pergunto, a OAB não agiu, a OAB Federal não agiu nesse momento para fazer, contra essa emenda? E Infelizmente. aí é triste essa situação. Isso é uma coisa muito triste. Nós falamos muito clássico. Porque eu vi aí os grandes escritórios do Rio de São Paulo, e o famoso recurso vai, aí eu vou ver o recurso. Está igual o outro. Sim. Né? E hoje, com o processo eletrônico, a gente consegue fazer
processo com um caráter meramente investigativo, curioso, para comparar o que está num e o que está no outro. Uma coisa assim, eu sou uma crítica ferrenha. No final de 2021 foi promulgado no estado do Rio de Janeiro uma alteração à lei de custas. Ela foi votada no dia 8 de dezembro de 2021 e o nosso governador em exercício, à época em exercício, ele assinou sem qualquer tipo de veto. E hoje, sob a pecha de litigância quanto mais, para você pedir gratuidade de justiça para um cliente, você tem que juntar imposto de renda, foto da frente da casa, Fatura de cartão de crédito. fatura do cartão de crédito, extrato bancário, as contas, como vive na casa de quem, quanto é o aluguel, conta de luz, gás e telefone. Eu fiz isso. Enquanto que o Código de Processo Civil diz que a mera declaração é hipossuficiência presumida. E você, advogado, que se vire em agravar, eu estou enfrentando alguns entraves, porque as pessoas comuns não têm o hábito de fazer uma declaração de imposto de renda. Você tem que fazer a declaração dos últimos 3 anos. Como faz? Você vai também agora fazer o imposto de renda para pedir a gratuidade de justiça e, assim, a grossíssimo modo, eu ouvi um silêncio ensurdecedor da nossa classe. Eu escrevi 3 artigos, um está no livro, 2 eu falei em um congresso, reclamando. E aí era um congresso nacional, todo mundo assim, mas isso está acontecendo no Rio? Eu trouxe todos os dados estatísticos. Aconteceu uma questão interessante. Eu advogo há 32 anos. Nunca consegui ter um sucesso no meu curso especial. Mas agora, há 3 meses, aconteceu um fato interessante. Fraude de contrato bancário, falsificaram um senhor idoso pelo salário mínimo. Eu entrei com a ação, a juíza entendeu por conta própria, sem prova oficial, que o contrato era válido, a assinatura era dele. Entrei com recurso de apelação, o relator me deu uma chamada e confirmou a sentença. Eu entrei com recurso especial. Primeiro eu pré-questionei, entrei com recurso especial. Para minha felicidade, o terceiro vice-presidente devolveu a Câmara para o juízo de retratação. E a Câmara voltou atrás e deu provimento da apelação. Então, pela primeira vez, não o STJ consegui uma vitória no recurso especial, mas era gritante. Eu até cheguei que não foram os desembargadores que analisaram aquele recurso, outras pessoas, ou o picola. Tá? Então foi uma coisa assim, me senti feliz. Eu estou trabalhando gratuitamente, o valor é irrisório, eu vou ter, se tiver um honorário, vai ser, mas eu fiz por amor à causa e para ajudar aquele senhor que foi analisado. Eu fiquei abismado que o juízo entendeu, sem uma perícia, que a prova, o contrato é válido, era a assinatura dele. E a Câmara, lá a analisar primeiramente a apelação, entendeu também que a juíza acertou. Então é uma coisa incrível isso, né? Isso limita muito o nosso agir. E essa questão da gratuidade de justiça rebate em tudo quanto é lado. Uma parte teve uma ação de controle de uma ação direta de inconstitucionalidade, manejada por um partido político pequeno, mas tem a 7063, essa ação direta de inconstitucionalidade só não afetou a parte que diz respeito ao nosso cliente da gratuidade de justiça. Mas
silêncio da classe. Mas assim, doutora, na realidade, essa questão da justiça, assim como tem os juízes que são excessivamente cautelosos de determinada medida, tem os juízes que preferem questões absurdas. Eu tenho conhecimento de uma ação que a pessoa está reclamando em relação ao estacionamento de um restaurante, diz que teve muito problema com o atendente desse estacionamento, e aí comprova, com medida de provas que ele esteve nesse restaurante, juntou a nota do restaurante. Com R$ 1.998 de conta de consumo desse restaurante, essa pessoa é beneficiária da justiça? Em tese, não. Então, assim, é complicadíssimo. Enquanto não tiver determinadas situações de regramento, como um manual, para se cumprir aquilo em todo o território nacional, vai ter gente que levanta, vai ter gente que merece e que não é. Então, a gente, na verdade, eu acho que a nossa profissão é um ato de amor, como disse o colega, por determinadas causas, porque realmente, em algumas situações, a gente não acredita com o que a gente está ali se deparando. E é isso, eu acho que enquanto a nossa classe totalmente pertinente, exatamente. enquanto a nossa classe não se unir e a representatividade que são as seccionais não tiverem a força política e de voz que a gente precisa, porque um ou outro, nós aqui reunidos nessa sexta-feira chuvosa, infelizmente a gente não vai conseguir, né, ter um avanço na situação prática. Professor, na prática, quando as seccionais tiverem a força política para, eu gostaria de fazer uma parte disso. A força política precisa ter vontade política. É verdade. A força política o que mas falta é vontade política. Não é para fazer a mudar. sucessão ampla. Não, eu estou dizendo a seccional. Eu estou falando da seccional mesmo. Entendeu? Eles têm a força política, eu não tenho a vontade É a política. vontade de fazer. Doutora, Isso é difícil. as intervenções, primeiro parabenizá-la pelo brilhantismo da palestra. E todas as intervenções, o doutor Alfredo está falando uma coisa que eu estava pensando. Por exemplo, no topo da Constituição nós temos o princípio da equidade, o princípio da proporcionalidade. Aí vem uma emenda elitista, vem uma emenda excludente. Eu tenho pensado algumas vezes que a advocacia está sofrendo um processo de fritura. Um agravo de instrumento é R$1.000. O cara quer pedir um recurso, milhares de reais de custas. Acho que a OAB nacional deveria intervir, isso deveria intervir energicamente, porque nós estamos sendo excluídos aos poucos, em doses automáticas. Do jeito que está, eu já imaginei, até comentamos. Somos os seres em extinção. Nós temos que ter 10 anos para trabalhar, para a gente arrumar outra função. Daqui a 10 anos está impossível, é melhor. A gente vai ganhar menos com uma pessoa que trabalha para a gente. Se você for somar o que você recebe num determinado. E você dividir pelo número de meses, pelo número de dias que E até receber. Nós temos agora casos de advogados migrantes que estão indo por outros caminhos. Doutora, mas a senhora tem conhecimento de uma movimentação a respeito do questionamento da constitucionalidade da emenda? Não, eu acho que eu ainda não ouvi nenhum burburinho. Nenhum tribunal está questionando. Na verdade, a constitucionalidade deveria ser atacada perante o STF, por meio não só da advocacia, mas do Ministério Público, Defensoria Pública. A Defensoria Pública. Eu quis dizer, nenhuma ente da federação, nenhum estado ainda manifestou nada para vocês. Se entrou nos últimos dias, porque a distribuição também não tem, quando você vai pesquisar pela classe, ação direta de inconstitucionalidade, por hora ainda não aparece. Em relação a Aí em relação a essa emenda. Quem vai opinar disso?
Nem vai haver. Não vai haver, porque existe, porque nem vai haver. E não vai haver porque governadores e essa galera toda não vai ser afetada negativamente pela regra. Ela só vai afetar negativamente a classe mais pobre. Então esquece quem tem alguma ilusão de que o Estado, uma procuradoria estadual ou municipal, XYZ, vai tomar uma medida contra uma regra que lhes favorece ou que é indiferente. Talvez daqui 200 anos a gente tenha essa chance. Temos que reconhecer também Não é que a interesse. nossa classe a nível nacional está politizada. Totalmente politizada. O advogado está aí se culpando. A nível nacional. Eu vou pedir licença, porque tem gente me aguardando, que chegou lá e precisa correr para lá. Tá bom, obrigada. A fala dele foi muito bom. Bem, eu só vou finalizar pra gente depois até continuar no bate-papo, porque tem pessoas que precisam, tem outros compromissos, mas eu fico aqui pra gente poder trocar uma ideia, porque acho que a gente precisa fazer isso. Olha, a classe levar o reclamo à seccional, que leva a estadual, que leva a nacional. Isso é necessário. É necessário Então, unir forças. unir forças, porque a classe tem competência para fazer, tem legitimidade para fazer, mas a gente precisa Eu estava me perguntando o que é relevância. O princípio da dignidade da pessoa humana é relevante? Devido ao processo legal que está impedindo isso aí. Isso está impedindo a revisão. É relevante? O que é relevante? o que é relevante. O que é relevância Eu para vou pedir desculpa à senhora e aos colegas, mas eu tenho compromisso meio-dia na fiscalização da prefeitura. E aí, ser prefeitura também. Eu sei. Então, nós vamos, eu vou encerrar. Eu fico muito agradecida pela oportunidade de falar a vocês. Nós é que agradecemos. Eu Você vou tem a relevância essa. ver a Ele relevância. amadurece essa ideia da união, da nossa união, Sim, sem dúvida. É bom, Nós vamos conversar sobre um assunto. sair daqui para o Estado e para Brasília. É. Aqui na nossa sucessão, a gente está com uma representatividade muito interessante para o presidente André, que tem se esforçado muito para ajudar as pessoas aqui na nossa comarca. Exatamente. Isso conta muito, porque antes a gente não tinha tantos eventos, tantas possibilidades de encontro. Era muito desvalorizado. O presidente tem se preocupado muito com isso. Então, eu acho que esse é um momento da gente juntar. A professora, puxa, a professora vem e eu, rapaz, marcar. Mas nós podemos marcar um outro encontro com uma outra temática. Isso seria ótimo. Eu gostaria que a senhora viesse aqui para dar um curso pago para a gente saber, porque tem um curso na OAB que é 269, sobre direito previdenciário. E eu vou falar com a André para ver os custos, quanto a senhora cobra, para dar um curso mesmo, um curso para a gente, porque o recurso especial é danado. Durante 30 anos de advocacia, se eu ganhei um, deve ser